Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade, fico muito contente por mais um dia a qual nós estamos aqui podendo falar a respeito da palavra de nosso Deus e sermos abençoados por ela, amém? Fico muito contente, quero abordar mais um assunto hoje com vocês, um assunto ao qual eu venho estudando, um assunto ao qual o Senhor está ministrando no meu coração e eu tenho total certeza que vai abençoar também a sua vida. Amém? Agradeço a Deus pela tua vida, agradeço a Deus pela tua casa, agradeço a Deus pela oportunidade que você está tendo também, como eu, de aprender com as Escrituras. Pessoal, eu quero trazer um assunto hoje, abordar um assunto com vocês de extrema importância. A gente sabe que nós estamos vivendo um tempo a qual que, nunca foi vivido antes, tamanha aflição, tamanha perseguição. E, pessoal, Jesus já tinha dito que isso aconteceria, né? A tendência é cada vez se agravar mais, mas eu tenho a certeza que assim como a minha casa, a tua casa também será abençoada e protegida por Deus. Amém? Boa noite a todos vocês que estão entrando, sejam muito bem-vindos e fique até o final, segura aí, com toda certeza você vai ser bem abençoado com esta palavra. Pessoal, a palavra que eu quero abordar com vocês hoje é vida extraordinária. Você sabe o que é ter uma vida extraordinária com Deus? Você imagina o que seja? Você tem uma expectativa a respeito deste assunto? Uma vida extraordinária com Deus? O que significa ter uma vida extraordinária com Deus? Quando a gente começa a falar a respeito disso, a gente lembra logo de tudo que está registrado na palavra de Deus, quando a gente fala sobre Moisés, quando a gente fala sobre Davi, né? Quando a gente fala como Elias, quando a gente pensa, né, no Novo Testamento, trazendo agora, né, Jesus, os discípulos, Paulo, que escreveu basicamente quase todo o Novo Testamento, pela influência do Espírito Santo de Deus. Então a gente fala assim, poxa, foram homens que tiveram uma vida extraordinária com Deus. Poxa, Abraão, né, Moisés falando face a face com Deus, quando a gente lê lá em Êxodo 33:11, se não me falha a memória, que Deus falava com Moisés face a face como se fala com um amigo. Como eu estou conversando contigo aqui, só que mais profundo ainda porque era pessoal, não era por videoconferência. Então a gente fala assim, poxa, é possível viver uma vida extraordinária com Deus ainda hoje? Sim, ainda mais, pessoal. E por que as pessoas não vivem mais essa vida extraordinária com Deus? Simplesmente uma palavrinha eu vou falar para você. Posicionamento. Amém? A gente brinca, né? Ontem eu tive a oportunidade de pregar numa igreja e ali a gente abordou bastante assunto, né, nas oportunidades que tiveram. E a gente fala a respeito de oportunidades que Deus dá para nós. Oportunidades ao qual o Senhor concede ao homem. E se o homem aceita e vive aquilo, ele viveu extraordinário com Deus. Né? Até o meu pastor brincou ontem falando assim, poxa, a gente vê, né, Isaías, a gente vê Jeremias, olha o tamanho do livro, olha o tamanho do sofrimento que ele teve. E realmente a gente vê o quanto eles sofreram, né, para trazer a palavra de Deus ao mundo, trazer a exortação para o povo, trazer o arrependimento para o povo, para que o povo fosse salvo. E a gente vê, pessoal, que viver a palavra de Deus, muitas das vezes mesmo, é sofrimento. Mas é um sofrimento que nos gera, como Paulo diz, algo glorioso, porque Deus, ele guarda as nossas vidas. Deus, ele nos ajuda. Amém? Então, hoje eu vou abordar com você, por completo, né, alguns tópicos aqui que você vai entender de fato o que você deve fazer para ter uma vida extraordinária com Deus, tá? Eu não vou dar minha opinião, vou falar o que a palavra de Deus ensina, que é o que eu estou o que eu estou praticando para alcançar a graça de Deus, a excelência de nosso Deus que foi concedida para todos nós. Amém? Então, o que é ter uma vida extraordinária com Deus? A pergunta é muito simples, muito objetiva. Você quer ter uma vida extraordinária? Eu vou te perguntar isso hoje. Fale para você, né, quem está do seu lado ou diretamente para Deus, se você quer ou não quer. Eu tenho certeza que você quer, não é verdade? Então hoje a gente vai ver o passo a passo do que a Bíblia nos ensina. E lembrando, pessoal, que Deus, ele trabalha com etapas. Amém? Você tem que entender que existem etapas a serem cumpridas na sua vida. Amém? Pessoas, infelizmente, há pessoas que pulam as etapas e lá na frente sofrem consequências árduas, porque não permitiu, né?
Por mais que Deus é soberano, mas elas, pelo seu comportamento, ela pelas suas escolhas, às vezes ela pula etapas e ali ela simplesmente ela não se capacita em tais áreas que ela sofre lá na frente. Então Deus trabalha por completo e perfeito na vida do homem, né? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém? É o que Deus ensina. Então, igreja, quando você realmente se posiciona e realmente você quer viver a palavra e você está sensível, obediente, íntegro através da palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, igreja, é soberano, é maravilhoso. Você pode sofrer, você pode, sabe, passar por muitas aflições, mas você crê no Deus a qual servimos, o Deus de Israel, o Deus, né, o eterno. E a gente fala assim, poxa, a gente passa com mais tranquilidade, a gente passa com mais, assim, um respaldo maior de proteção do Senhor, independente do que você passa. Amém? Então vamos para as etapas, vamos entender o que é viver uma vida extraordinária, para corrigirmos aquilo que é necessário, né, nas nossas vidas, porque muitas das vezes a gente vive de uma forma errada. Lembra de Davi? Davi, quando foi buscar a Arca da Aliança, e hoje a gente vê que basicamente a Arca da Aliança, que era um móvel que carregava a presença do Deus poderoso, hoje é transferido para nós. Nós hoje temos a responsabilidade de uma arca naquele tempo de carregar a presença de Deus. Jesus que morreu por nós nos trouxe hoje a oportunidade de sermos o quê? Portadores da glória de Deus, de pregar o evangelho, que é aquilo que Jesus iniciou na terra. Amém? Glórias a Deus, ficou bem entendido? Então há uma responsabilidade muito grande, porque Davi, quando quis trazer a presença de Deus de volta para o reino, né? E ali ele foi com a melhor intenção, com amor no coração, com a vontade maravilhosa de buscar. E quando ele chegou ali, junto com os teus servos, a gente viu o resultado, a gente vê o desfecho da história, que uma pessoa perdeu a vida, porque Davi não se capacitou diante da presença de Deus. Davi não se capacitou, não se orientou por completo do que é a presença de Deus. Então, pessoal, não basta você só ter boas intenções. Eu quero servir a Deus, mas se for só de boca para fora, com certeza você não vai ter uma vida extraordinária. Agora, se você se capacitar na palavra, nas instruções de Deus, com toda certeza, você vai viver uma vida extraordinária. Amém? Então vamos lá. Primeiro de tudo, como começa, né, para nós termos uma vida com Deus extraordinária? Entender o princípio da aliança. Amém? A nova aliança, pessoal, aquela a qual Jesus trouxe para mim e para você, que eu e você devemos ser fiel a ela. Devemos ser íntegro a ela. Amém? O que a palavra de Deus fala sobre a nova aliança? No Antigo Testamento, eu vou até ler para você aqui, Deus ele fez uma aliança com o povo de Israel. Você lê isso na Escritura, né? Eles seriam, olha só o que Deus fala, eles seriam seu povo e ele seria seu Deus. O povo obedeceria a Deus e ele perdoaria os seus pecados, mediante os sacrifícios. Naquela época, eram sacrifícios que encobertavam o pecado do povo. Amém? Em simbologia, né, fazendo ali a prévia do que ia acontecer, que é o sacrifício vivo de Jesus Cristo, o Cordeiro que foi derramado por mim e por você. Então eles faziam ali, né, como um símbolo do que haveria de acontecer. Amém? Então o povo continuou pecando e os sacrifícios não podiam mudar os seus corações. Então, a primeira aliança ela era apenas a preparação para uma aliança superior que Deus iria fazer por nós. Então, através do sacrifício perfeito, que é Jesus Cristo, todos os nossos pecados agora foram perdoados, não mais encobertos, perdoados. Amém? Essa é a diferença. Então, basta eu e você arrepender-se genuinamente e aceitar Jesus como nosso Salvador. Sendo assim, essa é a nova aliança e agora Deus mora dentro de cada um de nós e muda gradualmente o nosso coração. O que isso quer dizer de nova aliança, pessoal? Antigamente, no Velho Testamento, a aliança que Deus fez com Moisés, a aliança que foi feita lá no deserto, a gente vê que Deus trouxe ali os mandamentos para que houvesse ordem entre o povo, porém estava levando o povo, né, que não tem capacidade de viver a lei perfeitamente, porque eles tinham, né, um corpo totalmente corrupto e eles não tinham ainda a graça do Senhor Jesus no sentido do quê? Do sacrifício de Jesus Cristo. Então o sacrifício era através dos novilhos, né, dos bodes,
que faziam ali basicamente de sacrifício como uma oferta ao Senhor para encobertar o pecado. Então isso foi vivendo por centenas e centenas de anos, amém? Só que quando Jesus chegou à vinda do Mestre, quando veio a vinda do Messias, aquilo que eles estavam predizendo através dos profetas há muito tempo, o Messias veio, Jesus veio, o Filho de Deus veio, chegou ao mundo, pessoal, e ele cumpriu o propósito a qual foi incumbido pelo Pai Eterno. O que foi? Morrer por mim, por você. Aquilo que nós não tínhamos condições de suportar, de vencer, de alcançar. Jesus padeceu todas as coisas por mim e por você. Isso todos nós sabemos, amém? É uma profundidade maravilhosa, magnífica. Por quê? Porque nada que tenha nas Escrituras de promessas é superior ao que Jesus fez por nós, que é nos conceder a salvação através da aliança. Então, pessoal, ficou muito bem entendido a respeito da aliança, que aquela aliança que Deus fez com o povo lá no Egito, né, saindo do Egito, indo ali para o período de libertação no deserto que Deus fez ali. Então a gente vê que ela é inferior à promessa da aliança, da nova aliança, que é através do sangue de Jesus Cristo. Amém? Então hoje nós temos essa graça redentora, essa graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que é o que nos faz estar de pé até hoje. Amém? Se não fosse pelo amor do Senhor, pela misericórdia e longanimidade do Senhor, o mundo estaria muito pior. Amém? Glórias a Deus. Então, pessoal, é isso que nós estamos entendendo. Então, da mesma forma, né? Olha só aqui em Lucas 22:20, a palavra de Deus diz a respeito dessa nova aliança que Jesus ali está dizendo a eles, os discípulos. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice dizendo, Jesus disse assim, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. A favor de mim e de você também. É por isso que nós ceiamos até os dias de hoje, porque Jesus nos deixou essa ordem de fazermos isso em memória a Ele, até que Ele volte para buscar o teu povo, que a gente vai conversar um pouquinho mais lá para frente, tá bom? Então nós devemos ter o ato de aceitar o sacrifício de Jesus, pessoal, em sentido de remissão. O que eu e você devemos fazer? Ter o reconhecimento, ter a humildade de entender que nós somos miseráveis, pela natureza pecaminosa, pela natureza da velha aliança. Porém, quando nós aceitamos, quando nós realmente falamos assim, Senhor, tenha misericórdia de mim, eu quero fazer parte da nova aliança. Aqui entra a respeito de aceitarmos a Jesus como nosso Senhor e o nosso Salvador. Isso é necessário, igreja. Amém? É necessário. Eu tive até uma experiência muito profunda há um tempo atrás, a qual o Senhor do altos céus teve misericórdia de um senhor de 89 anos, que nunca serviu ao Senhor verdadeiramente através das Escrituras. Amém? Eu não sei como que era a vida dele no passado, mas eu sei que ele não servia ao Senhor. E Deus teve misericórdia da vida dele e levou eu e minha esposa até a casa dele. E nesse momento que a gente chegou, ele se alegrou demais, porque eu vi que o coração dele já estava preparado pelo próprio Senhor. E ali eu fui fazer o ato do quê? Do arrependimento. E ali ele aceitou a Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Ali ele pediu perdão de tudo que ele tinha feito na vida dele. 89 anos, igreja. Ele estava bem debilitado, mas ele teve uma força tão grande no último momento ali que ele estava aceitando a Jesus. Foi muito profundo. E ali, quando depois que a gente fez a oração por ele, ele aceitou a Jesus, ele me convidou para o aniversário dele, que seria 4 ou 5 meses depois desse momento que eu estava na casa dele. Né? Eu falei, com toda a honra, eu virei sim, com certeza. E ele falou assim, conte na tua igreja, conte lá na tua igreja o que você fez por mim, porque ninguém me apresentou Jesus e você foi a pessoa que me apresentou Jesus. Igreja, era muito lindo aquilo, sabe? Essa é a maior recompensa que um homem pode ter na terra, ganhar almas. Amém? A gente já vai abordar esse assunto ali na frente. E quando entramos no carro, a minha esposa chorando falou assim, amor, o Senhor acabou de revelar no meu coração que ele não vai chegar até o aniversário dele. Era só o momento de ele se arrepender e aceitar Jesus, que o Senhor ia recolher para ele. 15 dias depois, igreja, o Senhor recolheu ele. E hoje ele está na glória. Amém? Deus seja glorificado. Então, pessoal, essa é a importância de aceitar Jesus. Nós temos que ter esse compromisso, temos que ter essa consciência e aceitar ao Senhor como Senhor e Salvador de nossas vidas. Amém? Porque lá em Romanos 10,
capítulo 10, verso 9, olha o que a palavra ensina a mim e a você. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Amém? A salvação, igreja, não é por méritos, tá? Os méritos que são sobre as obras são as recompensas que nós teremos naquele grande dia. A salvação é pela fé e pela obediência do jeito que você vai viver aqui na terra diante do Senhor. Amém? Então é crer no Senhor Jesus Cristo e aceitar a transformação. Amém? Porque a transformação, igreja, você vai adquirindo aos poucos. Amém? Deus faz coisas extraordinárias? Faz, mas não é tudo de uma vez. Ele vai te libertando e você vai aprendendo cada dia mais e você vai vivendo cada dia mais a santidade do Senhor. Então, eu quero ler para vocês aqui um pedaço de 1 Pedro, capítulo 1. E olha só sobre o tempo de hoje e o tempo futuro que está para vir, que está para realizar em nossas vidas. Amém? Eu quero ler para você aqui, ó, a esperança da vida eterna, do verso 13 ao verso 25 eu vou ler primeiro, depois eu volto. Os chamados para uma vida de santidade. Amém? 1 Pedro, capítulo 1, verso 13 ao 25. Portanto, preparem a sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Pessoal, lembra de Gálatas 5:22 sobre o fruto do Espírito Santo que fala sobre o autocontrole, o autodomínio? É necessário você buscar o autodomínio, o autocontrole. Isso é fundamental, porque se você não tiver o autocontrole, o autodomínio, você com certeza vai viver pecando contra Deus. Então, preparem a sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem toda a sua esperança aonde? Na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Sejam filhos obedientes. Não voltem ao seu antigo modo de viver, preste atenção, quando satisfaziam os seus próprios desejos e viviam na ignorância. Ou seja, antes éramos ignorantes, hoje somos conhecedores. E a palavra nos ensina e nos exorta que temos que viver obedientemente. Amém? Sendo obediente, não satisfazendo os nossos desejos egoístas, nossos desejos desenfreados, porque todo ser humano tem, mas vivendo o quê? Vivendo a graça do Senhor, vivendo em obediência. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem, sejam santos, porque eu sou santo. Isso é Deus dizendo para nós. E olha só que ele continua, Pedro, lembre-se de que o Pai Celestial, a quem vocês oram, não mostra favorecimento. Ele os julgará de acordo com as suas ações. Amém? Por isso, vivam com temor. Temor não é medo, temor é obediência à palavra durante o seu tempo como residentes na terra. Ou seja, é passageiro. Amém? A nossa carne aqui é passageira, perece, morre. Porém, o nosso espírito, a nossa alma é eterna, igreja. E tem 2 destinos. Amém? Nós vamos conversar sobre isso. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata que perdem seu valor. Ou seja, nós não fomos comprados por ouro ou prata. O nosso resgate, a nossa salvação não foi por dinheiro, por matéria, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado e sem mancha, sem mácula. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nestes últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. Aleluia! Olha só, por meio de Cristo vocês vieram a crer em Deus. Depositam a sua fé e esperança em Deus, porque Ele ressuscitou Cristo dos mortos e lhe deu grande glória. Uma vez que vocês foram purificados de seus pecados, quando obedeceram à verdade. O que é a verdade? A palavra é a verdade. Tenham como alvo agora o amor fraternal sem fingimento. Amem uns aos outros sinceramente de todo o teu coração, pois vocês nasceram de novo para uma vida que pode ser destruída, mas Pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus. Pois os seres humanos são como o capim, sua beleza é como as flores do campo.
o capim seca e as flores murcham, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa palavra é a mensagem das boas novas que lhes foi anunciada. Igreja, é muito profundo. Por quê? Porque as boas novas, aquilo que os discípulos estavam pregando, que aprenderam de Jesus, é a sã doutrina. Amém? Sem vírgula, sem acréscimo, sem misticismo, sem nada. Nada de enfeite. A palavra nada mais do que a palavra. Amém? E hoje nós vemos que isso está sendo modificado. Hoje nós estamos vendo que isso está sendo pregado e anunciado de uma forma não integral, não literal, ou muitas das vezes as pessoas abordando só uma característica de Deus, o amor. Deus é amor, Deus aceita do jeito que você está, pode permanecer assim, você é o centro do coração de Deus, Deus vai abrir a porta para você, Deus vai te restaurar, Deus vai trazer para você a vitória, Deus vai prosperar você na terra, Deus vai dar chave para você. Isso é o que as pessoas vêm publicando com tanta frequência. E não é uma mentira. Deus realmente prospera o homem, Deus realmente transforma o homem, dá vitória para o homem, mas existe processo. As pessoas pregam os resultados finais, mas não pregam o processo. E o que acontece? As pessoas, elas vão criando uma expectativa, uma esperança sobre um resultado, sabendo que elas não são preparadas para passar os processos. Você está entendendo? Os discípulos pregavam para as pessoas o que eles aprenderam de Jesus. O que Jesus ensinou para eles? Processo. Ei, quer me servir? Quer me seguir? Negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Amém? Ou seja, vai haver muita renúncia. Você vai ter que renunciar muitas coisas. Você vai ter que se desfazer de muitas coisas para aprender a palavra, para viver e praticar a palavra, para então você ser provado e aprovado e receber as bênçãos do Senhor. Porque Deus, ele é perfeito, igreja. Deus não entrega as coisas assim de mão beijada para as pessoas, sem você fazer nada, sem você preparar o teu coração, sem você pagar preço, sem você ficar apto a receber as bênçãos do Senhor. Porque Deus faz isso por amor, igreja. Se Deus entregar tudo de mão beijada para o homem, sem que ele passe o processo e seja aprovado, ele vai desperdiçar e ele vai se autodestruir. Você está entendendo? Amém? Então a palavra de Deus, igreja, muitas das vezes mesmo, é sobre arrependimento, é sobre consertar, é sobre se posicionar, é sobre parar de fazer, parar de praticar aquilo que te corrompe, para você seguir o quê? A santidade. Santidade progressiva. E lembra daquele momento que Jesus estava pregando? Jesus alimentou ali mais de 5.000 homens, né, com poucos peixes, poucos pães, pregou, curou as pessoas, pregou a palavra de Deus. O que o povo fez? Foi embora. Por quê? Porque as palavras não eram gostosas de ouvir. O povo queria receber as palavras de Jesus, benção, cura, dinheiro, prosperidade, matar a fome, matar a sede. Só que quando Jesus pregava a eternidade, o reino, que tem que se arrepender, tem que mudar o comportamento, tem que mudar a visão, tem que se entregar para Jesus, tem que tomar a sua cruz, tem que negar a si mesmo, tem que parar de alimentar os desejos desenfreados da carne, que você tem que se prostrar diante do Senhor e reconhecer que Ele é Senhor e Salvador. Jesus ensina isso na oração do Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha o princípio do que Jesus ensina sobre uma oração. E as pessoas pouco entendem o propósito da oração. Que não é minha, é a tua vontade que prevalece, é a vontade de Deus. Que não é a matéria que nós a chamamos, mas sim o reino de Deus nas nossas vidas, na nossa casa. Amém? Que não é minha vontade que prevalece, que é a mais importante. Pelo contrário, é a vontade de Deus, tanto no céu quanto na terra. E as pessoas hoje invertem os valores e por isso que o povo está sofrendo demais. Igreja, é muito importante a gente entender isso. Por quê? Porque quem está fundamentado na palavra passa e vence. E aquele que não está fundamentado na palavra, mas fundamentado só no resultado que as pessoas pregam lá na frente, sem mostrar o processo, elas se frustram. Sabe por quê? Porque o profeta, a pessoa que está incumbida de pregar a palavra de Deus por completo, ela prega parcial. Ela prega só os resultados de uma vida de obediência, mas não fala para a pessoa ter obediência. Não fala que a pessoa vai ter que se arrepender. Não fala que a pessoa vai ter que se abster de muitas coisas por amor ao Senhor. E nós vamos entender aqui na palavra, igreja, a profundidade do que é ter uma vida extraordinária. As pessoas hoje querem ter uma vida extraordinária, querem ter uma vida santa com Deus, sem pagar preço, sem passar pelos processos e pelos propósitos.
Igreja, não tem como. Não tem como. Amém? E isso é dolorido por quê? Porque muitas pessoas só querem ouvir as bênçãos, só querem ouvir as provisões, só querem ouvir sobre chave, só querem ouvir sobre vida financeira, prosperidade na família. Deus tudo faz essas coisas? Faz, sem sombra de dúvida. Na minha casa eu já vi tantas provisões, igreja. Né? Se eu contar para vocês os milagres que eu já vivi, mas quando a gente fala sobre milagre, que tantas pessoas correm atrás de milagre, a gente percebe que, igreja, milagre é consequência de caos. Verdade? Verdade. Não tem como você receber um milagre se você não passa por um caos. Se você não tiver um caos na sua vida, você não tem milagre. Porque se está tudo muito bem na sua vida, por que você vai ter um milagre? Não é verdade? Então é isso que acontece. Só que a gente tem propósito, porque tudo que o Senhor permite acontecer na nossa vida tem um propósito. Ou é a vontade de Deus, ou é a permissão de Deus. Não tem outra maneira. Vontade de Deus que é aquilo que próprio Deus traz na sua vida, como ele fez na vida de Jó. Jó era um homem íntegro, temente ao Senhor. Amém? Temia ao Senhor. E ele se desviava dos maus caminhos. Olha o que o Jó fazia. Ele já praticava isso por amor a Deus. Deus permitiu que aconteceu isso na vida dele, amém? Para tirar uma lição. Para tirar o quê? A glorificação de Deus Pai. Amém? E ele passou por completo e ele foi fiel até o final. Então, igreja, perceba a diferença. E tem as pessoas que, infelizmente, tomam outros caminhos, tomam outras decisões, a qual não estão fundamentadas na palavra, a qual não é aquilo que é a vontade de Deus, aí elas pagam um preço que não era para elas pagar, mas assim mesmo Deus tira proveito e assim mesmo Deus traz um ensinamento para as pessoas. Aqui mora um grande perigo, porque a vontade de Deus nas nossas vidas é viver literal, a completude da palavra. Amém? Você vai passar e se você for obediente, você vai ter vitória e você vai viver literalmente o que Deus quer que você viva. Porém, se você tomar outros caminhos, que é seu próprio entendimento, as suas próprias vontades, que não esteja fundamentado na vontade e na palavra de Deus, que é fundamento, você vai viver coisas que não era para você viver. Amém? E por mais que lá na frente você encontre com o Senhor novamente, o Senhor te traz ali o perdão através do seu arrependimento genuíno, te traz a salvação, mesmo assim, você entende a diferença? Viver a vontade e você passar pela vontade, por mais que você sofra, mas você tem vitória e vive literalmente o que Deus já separou para você, ou se você toma um outro caminho, uma outra decisão na sua vida, você passa por aquilo que não era a vontade de Deus, mas lá na frente você encontra o Senhor novamente, mas você deixou de viver o que era a vontade de Deus. Pessoal, é muito complexo, amém? E muito dificultuoso para as pessoas que estão há muito tempo se alimentando da palavra, ouvir a verdade. Ouvir a verdade, amém? Porque é tudo questão de posicionamento. Quem tem posicionamento e vive a palavra, vive o extraordinário de Deus, amém? O Senhor vai poupar você de sofrer? Pelo contrário, Ele não poupou nem Jesus Cristo. Jesus sofreu coisas que você nem imagina, por amor a você, por amor a você, por amor à sua casa, amém? Por amor à sua casa. Lá no Getsemane, ele falou, Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Mas contudo, seja feita a tua vontade. Lembra do Pai Nosso que a gente acabou de falar? Seja feita a tua vontade, não a minha. Ou o Filho de Deus falando. Obediência. Fidelidade à palavra. Amém? Por mais que o corpo dele estava desfalecendo, estava destruído. A mente dele, turbilhada. Estava assim, um desespero dentro dele, porque estava chegando a hora da morte. E ele fala, Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade, não é a minha. Pai nosso, seja feita a vontade de Deus, não a minha. Igreja é o fundamento, amém? Então quando você entender a palavra, você vai entrar aqui agora na primeira parte que Pedro fala. Olha só, esperança da vida eterna. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por sua grande misericórdia. Ele nos fez nascer de novo por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda e nem se deteriora. Olha só, guarda para vocês no céu, por meio da fé que vocês têm. Deus os protege com o seu poder até que recebam essa salvação pronta para ser revelada nos últimos tempos. Portanto, alegrem-se com isso. Ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações, nós estamos suportando, igreja. Elas mostrarão que a sua fé é autêntica. É tudo uma aprovação, igreja. Para sermos aprovados, amém? Então você tem que ter posicionamento.
8. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim a sua fé está sendo experimentada e ela é muito mais preciosa que um simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Embora nunca o tenham visto, vocês o amam. Amém? E ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo de sua fé, que é a sua salvação. Aleluia! Até mesmo os profetas queriam saber mais sobre essa salvação e investigaram a respeito. Quando profetizaram acerca da graça preparada para vocês, buscavam descobrir a que tempo ou ocasião se referia o Espírito de Cristo, que neles estava, ao predizer o sofrimento de Cristo e sua grande glória posterior. Foi-lhes dito que suas mensagens não eram para eles, mas para vocês. A igreja está falando de nós também. Amém? Os profetas que viveram no passado estavam predizendo o que ia acontecer. E hoje nós estamos vivendo o que aconteceu. Amém? E agora essas boas novas lhes foram anunciadas por aqueles que pregaram pelo poder do Espírito Santo enviado do céu. É algo tão maravilhoso que até os anjos anseiam observar. Igreja, estamos nessa expectativa da vinda de Jesus Cristo. Amém? Amém? O mundo está de pernas por ar, está acontecendo um monte de coisa, tá sim, mas se você ficar posicionado, você vai vencer. Porque a palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não importa o que venha acontecer de terrível na terra, se você estiver posicionado na palavra, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará sobre a tua casa, porque os anjos do Senhor estão a respeito de guardar a sua vida, a sua casa. Amém? Você crê nessa palavra? Então, igreja, você está percebendo que é tudo uma questão de posicionamento para ter uma vida de vitória, uma vida extraordinária com Deus? Vai ser fácil? Pelo contrário, vai ser muito difícil. Por que eu digo isso? Porque nós estamos nesse processo de santificação. Mateus 16, 24 diz assim: Então Jesus declarou aos seus discípulos: Se alguém deseja seguir-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É o que nós falamos um pouquinho mais para trás, no início do vídeo. Igreja, servir a Jesus Cristo é negar a si mesmo. Você tem noção do que significa essas palavras? Negar a si mesmo? É que a tua família, o teu emprego, o teu dinheiro, os teus hobbies, tudo que se diz respeito à matéria, a coisas naturais, elas são secundárias. Secundárias. O teu alvo, a tua missão, a tua busca tem que ser primeiramente o reino dos céus. Tem que ser a eternidade, a vontade de Deus Pai. E todas estas coisas secundárias, elas vão ser acrescidas no decorrer da tua vida, da tua caminhada com Cristo. Amém? Mas tem que ter um posicionamento. E Mateus 10, 38 diz assim: E aquele que não toma a sua cruz, ou seja, e não me segue, também não é digno de mim. Então, igreja, olha o que Jesus está dizendo, é forte. Aquele que não toma a sua cruz e não me segue, também não é digno de mim. Vai haver uma grande diferença lá na frente, igreja. O tempo é hoje, o tempo é agora. É agora que você tem que tomar uma decisão, é agora que você tem que tomar um posicionamento diante do Senhor e viver a palavra. Nada mais do que a palavra. Amém? É a palavra que salva. Jesus fala claramente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O caminho é Jesus Cristo. Não tem outra pessoa, não tem outra coisa que vai te levar a Jesus, que vai te levar a Deus. Jesus, a palavra diz, Jesus é o único mediador do homem para com Deus. Não existe outra coisa. Amém? Tem que viver a palavra. Lembra de um exemplo profundo, igreja, que marcou a minha vida? O jovem rico, que está lá em Marcos 10. Marcos 10, olha só, vou ler só um trechinho para você, que já está bem extenso a live hoje, mas eu creio que você está sendo abençoado, amém? Então fica até o final, olha só. Marcos 10, a partir do verso 17. E colocando-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhou-se, indagando-lhe: Bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Olha só. Replicou-lhe Jesus: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Tu conheces os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai, honra tua mãe. Ao que o homem declarou: Mestre, tudo isso eu tenho feito, obedecido desde a minha adolescência. Então Jesus olhou com compaixão e lhe revelou. Olha só, olha o que Jesus disse com ele. Contudo,
te falta algo mais importante. Ainda te falta uma coisa, jovem. Vai, vende tudo que tens, entrega aos pobres e receberás um tesouro no céu. Então vem e siga-me. Lembra? Negue a si mesmo e toma a sua cruz e siga-me. Diante disso, o homem abateu-se profundamente e retirou-se entristecido, pois possuía muitos bens. Pessoal, perceba uma coisa. Era um homem que era obediente, era um homem que praticava a palavra de Deus, era um homem que tinha zelo pelo que eu leio aqui sobre a palavra de Deus, porém, o coração dele ainda estava enraizado em coisas secundárias, acima de Deus. E Jesus olhou com compaixão, ele amou aquele jovem e disse: jovem, ainda te falta uma coisa para você ser perfeito. Ainda falta uma coisa para você herdar a salvação. Você tem que negar a sua paixão pelos bens materiais. Por quê? Porque aquilo estava corrompendo a santidade dele, corrompendo de ele alcançar a excelência e ser algo extraordinário na mão de Deus. Isso é errado, igreja, ter riqueza na terra? Pelo contrário, claro que não. Claro que não. O errado é você colocar o seu coração naquilo. O errado é você perder o seu tempo com Deus, de intimidade com Deus, por causa da matéria. Isso é errado. E aquele jovem tinha o coração, um amor muito grande porque ele possuía. E aquilo fez com que aquele jovem perdesse a oportunidade. Você está entendendo? Então, igreja, é uma responsabilidade muito grande. E o que eu digo para você? Por que nós sofremos? Por que nós passamos tantas aflições? Por que Deus prova e testa tantas vezes nós? Por que, igreja? Posso ler o resultado final para você? 1 Pedro 1, do 3 ao 12. De novo, a esperança da vida eterna. A gente vê, eu acabei de ler para vocês, né? Eu já li isso daí. Deixa eu só resumir novamente, porque senão eu vou ler tudo de novo. Igreja, o que Deus revelou para nós é o caminho para a salvação. Existem somente dois caminhos. A porta estreita, que conduz o povo de uma forma muito estreita, mas te conduz para a salvação, para a eternidade com Deus. Existe uma porta muito larga, que é o que o mundo oferece para as pessoas. É o que o mundo oferece constantemente para as pessoas. Que você pode ter tudo o que você quiser. Que você pode ser o que você quiser. E as pessoas têm entrado. Porque a palavra de Deus diz que muitos vêm se entrando pela porta larga. Só que a porta larga, ela te conduz para a perdição, para a destruição. E a porta estreita, que é a porta da salvação, as pessoas não querem pagar preço. As pessoas não querem renunciar. Lembra do jovem que a gente acabou de ler? Rico, não quis renunciar à riqueza dele. Então, a grande diferença de uma pessoa que tem uma vida extraordinária com Deus é aquela pessoa que realmente vive a palavra. É aquela pessoa que não se importa o que ela vai perder, porque ela vai ganhar com Deus. A palavra diz que aquele que perder a sua vida por amor ao Senhor, ele vai encontrar a vida, a verdadeira vida. Amém? Porque, igreja, não importa que você venha passar aqui nessa terra. Não importa. Deus pode te dar vitória, Deus pode mudar a sua sorte, Deus pode mudar a sua história num piscar de olhos. Ele é o que criou todas as coisas, com a sua boca, com a sua palavra. Amém? Então por que você vai ter temor? Por que você vai ter medo? Se o Deus Criador dos céus e da terra está contigo. Amém? Então aqui que mora o grande ensinamento, pessoal. Tudo que a gente conversou hoje é o que tem que ser praticado para viver uma vida de excelência com Deus. Amém? Infelizmente, nos dias atuais, muito vem sendo levantado de falsos profetas, de pessoas que eu acabei de falar para vocês, que prega somente o resultado final, mas não prega o processo, não prepara as pessoas para o processo. Então é muito importante que você leia as Escrituras, que você tenha fundamento, porque a palavra diz que a casa que está fundamentada na rocha, que é Jesus Cristo, quando vier o tempo ruim, quando vier a tempestade, as ondas fortes, o vendaval, a casa vai permanecer de pé. Porém, a casa que não estiver alicerçada na rocha, mas estiver alicerçada na areia, quando vier o vento forte, quando vier as ondas fortes, quando vier o vendaval, grande vai ser a tua queda. Por quê? Porque a pessoa não se fundamentou na palavra. Então, seja um cristão, seja uma pessoa fundamentada na palavra. Não acredite em qualquer coisa que está sendo dita por aí. Não acredite. A palavra, os discípulos mesmo disseram, através do Espírito Santo de Deus, ei, mesmo que um anjo venha pregar para você que não esteja fundamentado na palavra, que não seja o que está escrito na palavra, seja anátema. Tem algumas traduções que falam assim, seja
amaldiçoado. Por quê? Porque é a palavra que vale, igreja. Está escrito na palavra, está fundamentado na palavra, é Deus que falou? Amém. Eu vou servir, eu vou seguir, eu vou praticar. Agora é homens que está dizendo que não está fundamentado na palavra. Deus me revelou isso, Deus me mostrou isso, igreja. Está na palavra? Amém. Não está na palavra? Guarda. Amém. Retenha sua fé no que está na palavra. Então, pessoal, de todo o meu coração, nem tudo que se diz aí, nem de tudo que se diz aí é o Senhor. Porque em Apocalipse Jesus fala claramente que vai ter muitas pessoas que vai chegar diante dele naquele grande dia e falar: Senhor, Senhor, em teu nome preguei a palavra, em teu nome eu fiz milagres, em teu nome, né, eu fiz isso, fiz aquilo, expulsei demônios, em teu nome. E Jesus vai dizer para essas pessoas: afastem-se de mim, porque eu nunca te conheci. Então, pessoal, toma muito cuidado, tá bom? Do que você deixa entrar na janela da sua alma, o ouvido, o olho, amém? Porque a palavra de Deus nos traz a segurança, nos diz o que temos que fazer, tá bom? Então essa é a palavra de Deus ao seu coração hoje, em nome de Jesus. Receba, guarda no coração para que você não seja enganado e para que ninguém roube a tua coroa, como o Senhor diz. Guarda a tua fé, guarda a palavra para que ninguém roube a tua coroa. Posso orar por você? Senhor, eu quero te agradecer muito, Deus, por esta rica oportunidade de estar dizendo, de estar pregando, de estar anunciando a tua palavra para o povo de Deus, para o teu povo, Pai. Assim, Pai, como o Senhor tem me feito viver a obediência, assim como o Senhor tem me ensinado através de tantas vezes que eu errei, Pai, tantos preços que eu paguei desnecessariamente, mas por sabe, falta de compreensão da palavra, mas o Senhor me ensinou, Pai. E assim eu quero transparecer para os meus irmãos, assim eu quero, Senhor Deus, poder passar para os meus irmãos, para que eles possam acertar, para que eles possam, Senhor Deus, viver a palavra, viver uma vida extraordinária com o Senhor e ser vencedor, Pai. Porque é isso que o Senhor quer por todos nós. Senhor, se nós entendemos a palavra, os fundamentos do que o Senhor nos diz, Pai, o Senhor enviou o teu único Filho, Jesus, santo, perfeito, poderoso, que se diminuiu para viver entre nós como homem, para morrer e sofrer de uma forma, Senhor Deus, incalculável, para salvar a nós, pobres mortais. Este é o tamanho do teu amor por nós, Pai. E a única coisa que o Senhor nos ensina, Pai, é viver a integridade, a obediência à tua palavra. Senhor, se santificar, se separar, Senhor, do mundo corrupto, Senhor, e se santificar para o Senhor, para que o Senhor se agrade de nós, Pai, e que nós possamos ser exemplo para as pessoas. Senhor, toca no coração das pessoas hoje, para que elas possam, Senhor Deus, em nome de Jesus, te buscar, Senhor Deus, como nunca antes. Senhor Deus, que as pessoas possam se entregar, Senhor Deus, ao Senhor como nunca se entregou antes. Que as pessoas possam te buscar, porque a palavra diz: aquele que me busca, me encontra. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate na porta, ela vai ser aberta. A tua promessa é poderosa, Pai. Que as pessoas possam entender o fundamento de viver o Evangelho. Pai, por mais que venha a haver sofrimento, por mais que venha a haver provações, angústia, tristeza, porque os nossos irmãos do passado passaram por muitas angústias, muitas tristezas, Pai. Mas o Senhor deu vitória em tudo. Que elas possam entender, Pai, que não devemos andar por vista, não devemos andar, Senhor Deus, por circunstâncias. Nós devemos viver, Senhor Deus, e andar por fé no Senhor, que o Senhor é maravilhoso e fiel para nos dar vitória, independente do que venha acarretar em nossas vidas. Pai, assim teu nome seja engrandecido, glorificado para todos sempre. Todo o povo de Deus que receba, diga amém. Graças a Deus. Amém, igreja? Que Deus te abençoe com esta mensagem. Eu agradeço a Deus pela tua vida, por você ficar aqui basicamente quase uma hora, né, ouvindo a palavra de Deus. Nós sabemos que temos uma vida tão corrida, mas que Deus te abençoe. Pessoal, não esqueça de entrar no canal, me siga aqui no Facebook, você me ajuda demais. Entra lá no YouTube também, né, outra plataforma que eu estou, né, ingressando também. Eu creio que em nome de Jesus o Senhor vai me dar vitória. É só escrever Fábio Palini no YouTube e me siga lá, ativa o sininho para você receber todas as novidades, todos os vídeos de ensinamento. E assim, Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo com os teus irmãos, familiares, para que as pessoas recebam a palavra e sejam abençoados como você está sendo abençoado. Que Deus abençoe seu coração, tenha uma noite maravilhosa e medite na palavra de hoje e você vai ter uma vida extraordinária com Deus. Que Deus te abençoe.